O clima entre nós. Bom, eu sou Josélia Pegorim e hoje vai estar aqui comigo a Patrícia Madeira. Nós somos meteorologistas da Clima Tempo, mas tem uma grande diferença aqui, né? Além da cor do meu cabelo, do meu óculos e tudo mais, Patrícia Madeira é uma das meteorologistas da Climatempo, responsáveis pelas análises climáticas. Então, previsão climática. Eu mexo mais com a previsão do tempo. Mas eu gosto muito de conversar com minha amiga, né? Então, de vez em quando a gente se reúne assim, né? E para a gente hoje nós vamos aqui conversar, assim, fazer um balanço do que rolou em abril. Nós estamos terminando o abril com alguns dados assim, bastante relevantes em relação à seca no país, em algumas áreas, e também a chuva bastante volumosa. Bom, ficou legal a previsão climática para abril ou não? Onde é que ficou a mais, ficou a menos, e a gente vai conversar sobre isso. E, claro, vamos fazer agora essa expectativa para maio. Né? Maio, pessoal, normalmente é o mês onde a gente começa a ter efetivamente as ondas de frio fortes, assim, bastante extensas, aquelas ondas de frio que realmente avançam pelo país e costumam derrubar mesmo a temperatura em grandes áreas. Né? Eu lembro que uma vez a Patrícia estava comentando comigo assim, sabe aquela onda de frio que a gente fala assim, agora vai começar, agora começou, né? Começou o frio. Pois é, né? Então, será que a gente vai ter agora em maio essa tal da onda? Opa, agora começou? Nós vamos discutir um bocado de coisa aqui. Essa é uma live, você vai poder fazer perguntas, tá? Essas perguntas vão chegar, então a gente vai tentando se ajeitar. Também mais uma informação aí para vocês. Bom, aqui vocês estão vendo um pedacinho da minha casa, estão vendo um pedacinho da casa da Patrícia, desde meados de março, toda a Climatempo está em home office. Né? Então, assim, muita coisa mudou, todo mundo estamos nos adaptando exatamente como vocês aí, tá? Mas a Climatempo está todo em home office, mas mesmo assim, vamos lá, se transformando, fazendo tudo para dar mais informação, para poder manter a comunicação, atender a todos os nossos clientes e nós aqui no site da Climatempo atender melhor a vocês. Bom, bora lá, minha amiga Patricinha, o negócio é o seguinte, vamos começar falando um pouquinho de São Paulo, né? O que rola, gente? Por que, assim, acho que vocês talvez já tenham visto aí no site da Climatempo, a cidade de São Paulo ela está tendo o abril, assim, o segundo abril mais seco em 14 anos. Então, desde 2006 que a gente não tinha um abril tão seco. Eu estou falando dos dados da Estação Meteorológica Automática, 7.4. Tá? Normalmente, o INEMET usaria os dados, né, nós também aqui da estação convencional, só que a estação convencional depende de uma pessoa. Essa pessoa não está fazendo as medições mais desde o começo de abril, né, justamente por causa das restrições de movimentação e, para a contenção da Covid-19. Tá? Então, parou de funcionar a estação convencional, então tudo que a gente falar aqui, a gente vai se dirigir à estação automática. Então, assim, 7,4, gente, em relação à média de abril, corresponde a 10%. É nada, deu uns pinguinhos aí, né? Assim, a primeira pergunta que eu te jogo, e não é só São Paulo, né? A gente tem aí um problema que não é só a cidade de São Paulo, mas assim, essa falta de chuva, ela foi perceptível em todas as áreas do estado de São Paulo, e a gente tem que pegar o sul do Brasil. Então, assim, em relação à seca, né, quem realmente não viu água, o sul do país, que ainda já não tinha visto durante o verão e agora viu menos ainda, e também São Paulo. Mato Grosso do Sul até teve aí alguns eventos de chuva e tal, né? Mas aqui em São Paulo realmente ficou muito a desejar. Bom, então eu pergunto para você, Patricinha, o que aconteceu? Gente, só mais uma coisinha. De vez em quando eu chamo de Patricinha, que é a minha amiga, mas vamos fazer a coisa direitinho, né? Patrícia Madeira, né? Bom, bora lá. Então, Patrícia, é o seguinte, a minha percepção é que essa previsão não ficou das melhores em relação a São Paulo. No sul do Brasil já havia realmente a expectativa de chuva abaixo da média, ia chover um pouco e tal, mas assim, que ninguém tivesse esperança de recuperação. Tá? Então eu queria que você fizesse aí esse balanço do que foi a previsão climática para esse abril, tá? Como é que você enxergou isso, São Paulo e sul do país?
Vamos lá, Jô. Primeiro, putz, é sempre muito bom estar aqui, sempre muito bom conversar com você. Para quem não sabe, a gente já completou mais de 25 outonos juntas, né, Jô? Tem bastante tempo, Patricinha dura muito tempo. A gente tem uma intimidade, uma amizade bastante firme e de muitos anos. E quando lá naquele começo, eu não usava óculos, a Jô não usava óculos, eram outros tempos. Mas, enfim, tem só uma correção, Jô. Quase toda a Climatempo está de home office. Tem os nossos meninos que estão indo para a Globo. Tem os meteorologistas da Globo que estão tomando todo cuidado, estão usando máscara, estão indo de transporte, não estão usando transporte público, estão usando transporte particular, estão tomando todos os cuidados, mas a previsão continua dentro dos jornais da Globo, então eles precisam, e até lá são eles que instruem as jornalistas o que deve, as pautas e tudo mais. Então tem os nossos heróis. Imagina se o César está te assistindo agora e ouve você falando que 100%. O teu telefone É verdade. E o pessoal da Globo, pessoal, só para vocês falarem, assim, a Climatempo, ela tem uma equipe de meteorologistas que atende exclusivamente a Rede Globo, tá? A gente estava falando do César, o César é um daqueles caras que começa lá na madrugada. Sabe tal do Hora 1, né, esse jornal novo que a Globo botou no ar? Então, para fazer o Hora 1, para fazer a previsão do tempo do Hora 1, o César chega lá, o que é? 1h da manhã? 1h30 da manhã. 1h30 da manhã. Ele chega na Rede Globo. Ele dorme às 6 da tarde. Ele está assistindo a gente, Jô. Pode ter certeza, ele está vendo a gente. Assim, o pessoal lá está fazendo um revezamento, mas assim, realmente não deu para não ir na Globo. Né? Na Globo, é claro, aí é jornalismo, gente. Assim, a equipe de jornalista, assim, você está vendo aí, né? Tem muito jornalista que está fazendo de casa mesmo, mas essa é outra área de atividade humana que não pode parar, sabe? É informação mesmo. Né? E assim como os meteorologistas, assim, só mais uma informação, a meteorologia ela é considerada serviço de primeira necessidade, então nós também não paramos, tá? Não só porque a Climatempo é uma empresa privada e ela não vai parar mesmo, tá? Nós vamos dar conta dos nossos clientes, tá? Mas como serviço de prestação, como prestação de serviço, a meteorologia também não pode parar. Né? Bom, Patrícia, então, agora vamos para São Paulo. Como é que fica esse balanço aí do que aconteceu em abril, dessa seca em São Paulo e também no sul do Brasil? Tá, vamos lá, Jô. Bom, o que aconteceu? O sul do Brasil, a gente já tinha essa expectativa de que as frentes frias fossem passar mais oceânicas do que continentais e que elas fossem mais rápidas do que normalmente acontece. Então, as frentes foram pouco efetivas. Não é que a gente não teve frentes frias, a gente teve algumas, mas elas foram pouco efetivas sobre o sul do Brasil. E no Sudeste, a expectativa que a gente tinha era de que as frentes fossem ficar mais paradas sobre São Paulo, principalmente leste e norte de São Paulo, que elas fossem ficar mais paradas sobre essas regiões. Não era para ter tempo chuvoso o tempo todo em abril, mas que a gente tivesse uma chuva mais próxima da média. Mais próxima da média, que é perto de 70 milímetros. É o que você falou, 7 milímetros não é nada. Né? No 7 milímetros um dia de garoa já passou de 7 milímetros. Então, o que aconteceu? As instabilidades, por conta da condição que a gente tem de ar superior, lá a 10, 12 quilômetros, o jato subtropical fez com que as instabilidades ficassem mais a norte, ficassem sobre Belo Horizonte, ficassem sobre Brasília, sobre aquela região que pega norte do Rio, Espírito Santo, centro de Minas Gerais e o centro-norte de Goiás, até perdendo um pouco a intensidade do norte. Mas nessa região a gente teve até um pouco mais de chuva do que o normal. Foi essa a condição. Então, na meteorologia, tudo é muito sensível, né? Se fica um pouquinho mais para cima, aquela área vai ter mais chuva e a outra área vai ter um pouco menos de chuva. Então, tem a ver um pouco também com a condição oceânica, né? O Oceano Atlântico está mais frio do que o normal em toda a costa centro-sul, o sudeste e sul do Brasil, né? Então, o litoral do Rio de Janeiro está mais frio do que o normal, as pessoas não estão podendo ir à praia, mas a água está um pouco mais fria do que seria normal agora em abril. O litoral de São Paulo está mais frio e o litoral sul do Brasil também. Isso tem uma influência grande no comportamento das frentes. Elas avançam por essa região
sem muita parada. Normalmente, o que acontece é que as frentes param onde tem uma descontinuidade de temperatura. Ela vem mais fria do que o normal, em algum momento ela fica mais quente do que o normal. Isso agora está acontecendo ali entre o litoral do Espírito Santo e o litoral da Bahia. Então, foram duas condições. No sul, a gente já esperava chuva abaixo da média e realmente a situação está bem crítica sobre o sul do Brasil. E no sudeste, a gente esperava que leste e norte de São Paulo tivesse um pouquinho mais, deslocou mais a norte e, na verdade, o centro de Minas é que teve mais chuva. Ou seja, uma diferença na posição do jato, né? E dessa descontinuidade de temperatura na costa. Do oceano mais frio, não diria nem a descontinuidade está mais para cima, mais a norte, mas o oceano mais frio. Agora, a questão da posição do jato, ela foi determinante para a posição de mais intensidade de chuva. Isso foi. E a gente está em estação de transição, né, Jô? Verão é um pouco mais fácil, inverno é um pouco mais fácil. A passagem do verão para o inverno, que é sair do quente e úmido, indo em direção ao frio e seco, os sistemas eles podem variar um pouco. E a primavera é a mesma coisa. Quando a gente analisa, por exemplo, a chuva de Minas, a gente vê bem assim, né, que tem uma pouca chuva mais ao sul e de Belo Horizonte para cima a gente vê aí um bom volume de chuva para abril e já considerando assim abril, que já é um mês assim onde a média de chuva em Minas Gerais cai bastante, né, em relação a março, já cai muito assim, né. E mesmo assim eles continuaram tendo aí uma boa chuva. Até a primeira quinzena, depois foi parando, né, Ju? A primeira quinzena foi que fez toda a diferença. E agora a gente está com esse sistema de alta pressão bastante intenso, ele se expandiu pelo país, então você olha uma imagem de satélite hoje, é uma imagem clássica, né? Nuvem em parte do norte e do nordeste, a fronteira lá com o Uruguai também, né? E o resto do país com pouca ou nenhuma nebulosidade. E ontem foi bem interessante, Jô, porque ontem praticamente não choveu de forma significativa, nem no norte, onde tem aquelas pipocadas, onde tem, pelo menos onde a gente pode ter, onde a gente tem medição, a gente não teve nada. Ontem foi um dia xoxo nesse país com relação à chuva. Com relação à chuva, né? Pessoal, olha, eu vou dar um recadinho aqui, que é o seguinte, vocês podem fazer perguntas, tá? Pelo chat da live, né? E, assim, a jornalistas, gente que estiver aí assistindo a gente, vocês podem mandar o e-mail para a nossa assessora de imprensa, tá? Que é a angela@climatempo.com.br, tá? Então a Ângela tá monitorando também as perguntas e vai enviando aqui para a gente, tá? Bom, em relação tem uma coisa que também é interessante a gente comentar nessa história do sul do Brasil, porque assim, os prejuízos foram muito grandes, né? São centenas de cidades, especialmente no Rio Grande do Sul, a soja foi assim duramente atingida, mas assim, acho que é uma coisa legal de deixar marcada que não havia a mesma expectativa de chuva no sul do Brasil, quer dizer, o verão sem chuva no sul já era uma situação prevista, né, que aconteceu, assim, todo mundo falava, região sul, eu lembro, foi uma previsão muito clara, região sul vai sofrer, né, com a falta de chuva, a agricultura vai sofrer e sofrendo muito. A gente está vendo aí. Desde o verão, né, Jô? Exatamente, é que não foi agora, não é que... Não. Dezembro teve alguma chuva boa, alguma chuva, né, mas foi mal distribuída, mas foi uma chuva boa. Dezembro ainda foi ok. E a gente sempre associa muito a chuva do Rio Grande do Sul, a chuva do sul do Brasil de uma forma geral, a existência de El Niño ou não, né? A gente sabe que o El Niño é o aquecimento ali do Oceano Pacífico Equatorial, numa região do Ninho 3 e 4, enfim, lá na região central do Pacífico, quando fica mais quente que o normal por um determinado tempo, a gente chama de El Niño, e isso muda a atmosfera de forma que o sul tenha mais chuva do que o normal. E a Laninha, ao contrário, o Nordeste tem mais chuva do que o normal. Então, pela característica, a gente podia até dizer assim, o Pacífico está mais frio e a gente está em Laninha, porque o Nordeste teve boa chuva. Né? Se o Sul não teve, o Nordeste teve boa chuva. Foi um período úmido no Nordeste de qualidade. Isso vale para quem teve influência da zona de convergência intertropical ou não.
Mas, voltando para o El Ninho, a gente não está em El Ninho, a gente não está em Laninha, a gente está em neutralidade. Não teve nenhuma influência dos fenômenos globais que acontecem ali no Pacífico. O Pacífico não foi o culpado dessa vez, nem pela falta de chuva no sul e nem pela boa chuva do Nordeste. E a outra coisa que é uma coisa legal de comentar é que, nossa, eu vi as imagens outro dia das cataratas, que tristeza. E o turismo? Gente, que tristeza, que tristeza, um monte de pedra. É uma coisa muito, muito, muito impressionante quando isso acontece, também né? vi. E é impactado diretamente, né? Bom, mas daqui a pouquinho depois a gente vai falar de previsão mesmo, né? Como é que aconteceu. A gente teve também em abril aí alguns eventos de frio no sul, aquelas geadas no alto da serra e tal, assim, não teve nenhuma geada agrícola, nada disso, mas assim, os pontos altos da Serra de Santa Catarina tiveram lá suas geadas em áreas de baixada, entrou um friozinho legal lá para cima de Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, algumas áreas aqui em São Paulo tiveram temperaturas até um pouquinho abaixo de 10. Não, nada demais, só tô dando o dado que a gente viu, mas assim, veja, no fim das contas, a gente assim, ninguém pode falar, nossa, morri de frio em abril aqui em São Paulo, pelo amor de Deus. Não, tá fresquinho de madrugada e só. Não, mas sim, o fresquinho que normal, tá assim, um abril normal pra gente, assim, até se você for fazer a conta vai dar um pouquinho acima e tal, na média, tá tudo, pra nós não tem nada de excepcional, só tô comentando porque realmente teve essas entradas aí de um pouco de ar frio em cima do sul e tal, mas também assim, nada assim, super excepcional. E em relação ao jato, teve uma coisa interessante nesse abril, né? Um bom abril úmido, Goiás, Distrito Federal, né? Brasília passou bem da média, né? Goiânia também tá. Campo Grande, gente, foi a coisa mais engraçada. Estava vendo os dados de Campo Grande, assim, foram 2 eventos de chuva no mês. 2. Um dia choveu 45, no outro dia também 45, ou quase isso, total deu 90, deu a média, legal, né? Daí é você dizer, nossa, nós tivemos um super abril cheio de chuva em Mato Grosso do Sul, não, né? Então, pessoal, isso é uma coisa que precisa assim, ter muito cuidado quando a gente analisa média, assim, passou da média, pois passou da média, mas por causa de 2 eventos de chuva, só isso, tá? Então, assim, também... Já não dá para chamar de chuvoso, né, Jô? Não, de jeito nenhum, exatamente. Porque às vezes a gente tem, sei lá, tive 200 milímetros em Campo Grande, foi um abril chuvoso. Não, foram 2 chuvas. Não dá exatamente, isso aí de jeito nenhum, né? Deixa eu ver só uma coisinha aqui, espera um pouquinho. Tá. Olha, a gente está recebendo aqui uma pergunta do jornal de Ibiá, na região de Montenegro, que é na região metropolitana de Porto Alegre, né? E ele está perguntando aqui como serão os próximos dias no Vale do Caí, na região de Montenegro, né? Quando volta a chover na região que sofre com a estiagem, sim, todo o Rio Grande do Sul. Bom, pessoal de Montenegro, é o seguinte, nós temos aí a gente estava falando desse sistema de alta pressão, dessa massa seca que está instaurada sobre o país, e ela vai reter a chuva lá na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai por alguns dias, tá? Então, assim, vai demorar um pouquinho para chegar essa chuva, na verdade, na região metropolitana, tá? Assim, lá para a semana que vem a gente vai ter uma frente fria especial, mas assim, a maior chuva desse sistema agora, assim, na verdade passa uma frente fria lá pelo oceano, aí depois vem outra frente fria, então a chuva vai chegando devagarinho até o final dessa semana, tá? Mas depois na semana que vem é que a gente vai ter, que deve ter mais chuva por aí, tá? Patrícia? Vai ter 2 eventos, né, Jô? Essa do dia 4 ao dia 6, tem um evento de chuva na região ali de Montenegro, de Porto Alegre, e depois vai ter mais um evento 19 e 20, lá pelo dia 19 e 20. Da mesma forma que a gente teve nos meses anteriores, não vai ter chuva frequente. Apesar do volume aumentar agora em maio, a chuva não é frequente. A gente deve ter 2 ou 3 eventos de chuva, mas de boa chuva.
Vamos Mas falar segue com a pergunta, Ju. daqui a pouco. Porque, assim, o Sul é uma coisa muito louca, porque, assim, não só assim, a estiagem mesmo afetando muito a agricultura, as populações, porque são centenas de cidades, especialmente no Rio Grande do Sul, em situação de emergência por causa de seca, né? E agora, essa semana, foi ontem, antes de ontem, que eu vi um tweet de Santa Catarina falando sobre um incêndio que estava acontecendo no Morro da Cambirela, em Palhoça, tá? Que, assim, eu falei, nossa, mas já, acontece que não choveu nada, né? Então, assim, no Sul, se você pegar a vegetação, tá todo mundo muito seco, tá? E tá super quente ainda, né? Quer dizer, para essa época do ano, eles estão tendo bastante calor. Então, lembrando que Florianópolis, eu acho que não está em racionamento, mas no ano passado chegou a entrar em racionamento. Chegou, exatamente. Agora eu não tenho certeza se ainda está em racionamento ou não, mas de qualquer forma está faltando muita água ali. Muita água, porque assim, se você pegar no balanço final de abril das capitais do sul do Brasil, a deficiência assim, é de 75% a 90%. Então, assim, o que choveu realmente foi muito, muito pouco. Saindo da seca de São Paulo, da seca do Sul, vamos falar um pouquinho desse abril, da chuva do Norte e do Nordeste. Acho que, particularmente, no Nordeste, a gente já tinha comentado aí de um verão assim, com bastante qualidade na sua chuva, e agora ainda, nesse mês de abril, nós tivemos aí assim, muitas áreas de estabilidade em cima do Nordeste, teve assim, sistemas que provocaram bastante chuva pelo interior aí de todos os estados. Abril ainda é um mês que dá uma boa chuva na costa norte, aí começa a aumentar a chuva na costa leste também. Então, assim, quando a gente analisa aí a configuração toda sinoticamente, né, de ventos pelo menos, assim, elas continuam mantendo essas áreas de instabilidade sobre a região nordeste do Brasil, e a gente vê também alguns exemplos aí na região norte com bastante chuva, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa situação da região nordeste, assim, pelo que eu lembro de previsão climática, já era uma situação esperada, né? Então, no Nordeste. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, o que possibilitou toda essa chuva, né? A gente tem Sobradinho aí se recuperando, vários açudes do Nordeste saindo daquela seca extrema, né? Então, foi assim, um resultado muito, muito positivo no verão e no outono até agora, né? Sem dúvida, Jô. O período úmido ainda não terminou, ainda está sendo muito bom. Já terminou em parte, por exemplo, ali o centro-oeste da Bahia já começou a diminuir a chuva, teve boa chuva até 2 semanas atrás, agora já está diminuindo. Mas o que aconteceu? A parte norte do Nordeste, que é centro-norte do Maranhão, centro-norte do Piauí, todo o Ceará, Rio Grande do Norte, eu considero a Paraíba aqui também, e em alguns momentos desce até um pouquinho, pega o oeste de Pernambuco e vai até Sobradinho, ali no norte da Bahia. Mas o que acontece? O litoral norte do Nordeste, o oceano está mais quente do que o normal, né? Então a gente tem o que a gente chama de dipolo negativo. Ainda está mais quente? Ainda está um pouco mais quente. A zona de convergência intertropical, o que é isso? É uma faixa de nuvens, uma faixa de instabilidade que se aproxima mais do hemisfério sul quando eu tenho águas mais quentes para o hemisfério sul. Ou em alguns anos, quando fica mais seco, ela fica mais a norte nessa época do ano. Na época, normalmente ela começa a baixar lá em fevereiro, março, e agora em abril ela ainda está bem atuante. Então, como eu tenho as águas mais quentes do que o normal, eu tive um período úmido favorável à influência da zona de convergência intertropical. E ela traz muita instabilidade. É uma zona de convergência onde meteorologicamente os hemisférios se encontram, né? Então, essa zona de convergência traz chuva. E foi o que a gente teve. Muita chuva nessa parte norte do Nordeste e continua acontecendo. Eventualmente, a gente ainda tem... Semana passada, por exemplo, Belém teve um volume, você vai saber melhor do que eu, João, mas eu sei que foi mais de 100 milímetros em Belém em 24 horas. Foram 160.
160 milímetros. 160 em Manaus, mais 150, se não me engano, em Belém. Eu não me lembro exatamente os volumes, mas tudo acima de 100. Eu sempre coloco as top 100, né? E assim, volumes muito elevados, assim, em 24 horas, várias vezes, em cima de Fortaleza, moderados a forte também em cima de Teresina, São Luís, muita água, né? Dá para Fortaleza. Então, Fortaleza, e agora, particularmente, assim, nessa segunda quinzena de abril, uma coisa que a gente notou aí é bem interessante, é um grande aumento dessas áreas de instabilidade se espalhando aí pela costa leste do Nordeste. Nós tivemos, mas aí é outra coisa. Então, pois é, mas é outra coisa, não é a zona de convergência, né? Mas assim, a gente também começou a notar nessa segunda quinzena mudanças na costa leste, favorecendo chuva. Passagem de frente fria pela Bahia, ali pelo sul da Bahia. Salvador, nesta última semana, ela teve 2 eventos de chuva extrema, assim, né? Agora, foi quando? Foi de domingo para segunda? Foi, domingo para segunda. Aliás, a chuva caiu praticamente toda na segunda-feira, foram cerca de 91 milímetros de chuva, o maior volume em 24 horas, né? Falando nisso, então, assim, vamos pegar um pouquinho por essa costa leste, tá? Porque, assim, abril, assim, climatologicamente, é um mês que marca justamente esse aumento da chuva na costa leste. Nos últimos, eu diria, talvez uns 2 anos, nós carecemos de ondas de leste. Foi uma coisa que, assim, que não aconteceu muito. O ano retrasado, mas ano passado, faltou muita chuva, né, na costa leste, né? Então, vamos começar um pouquinho assim a falar já de cara dessas estruturas de maio, mas vamos começar pelo Nordeste. E aqui, antes da gente começar, eu vou justamente ler uma pergunta aqui do Jonathan Santos. Ele pergunta o seguinte: como será a estação chuvosa na faixa leste do Nordeste, né, sobre as ondas de leste? Ele está justamente perguntando isso. Então, bom, vamos começar, pessoal, então, a falar um pouquinho agora do que vai rolar para a gente. Só para a gente fechar um pouquinho, assim, em termos de temperatura, pessoal, do que deu para observar até agora no mês de abril, acho que praticamente todo o país, né, com dentro ou acima da média, né? Em um ou outro ponto vai ter, onde teve um pouco mais de chuva, pode ser que dê alguma anomalia negativa, mas de forma geral, assim, nenhum susto, tá? Assim, foi dentro, um pouco acima da média, como estava sendo esperado, tá? Vamos falar então, começar então a falar de maio, né? Maio, pessoal, só para a gente assim esclarecer um pouco climatologicamente, né? Maio é um mês que assim, que é, digamos assim, o início do período seco na maior parte do país, ou seja, para de chover, né? Sudeste, Centro-Oeste, muitas áreas da região norte, nas áreas mais ao sul da região norte, interiorzão do Nordeste, tá? Aí assim, começa a secar, a chuva vai rareando e aí assim, você começa a depender realmente da passagem de frentes frias para ter alguma chuva. E mesmo assim, no decorrer aí do outono e inverno, não são todas as frentes frias que nos permitem ter chuva pelo interior do país. Muitas dessas frentes frias vão dar chuva pelo leste de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal, mas lá no interiorzão mesmo não rola nada. E aí a gente ainda tem um período de chuva no extremo norte do país, então você pegar Amapá, Roraima, que é na época de chuva, o norte do Nordeste, e uma coisa interessante, porque ainda tem volumes altos, né, na costa norte do Nordeste, e a outra marca registrada em relação à chuva de maio é justamente o aumento da chuva, né, na costa leste do Nordeste. É muito interessante a região Nordeste, assim, porque ela tem regimes de chuva completamente diferentes. Norte é uma coisa, leste é outra, interiorzão é outra, então é uma complicação o Nordeste do país. E ao mesmo tempo, então, a gente tem essa secada, níveis de umidade que vão baixando cada vez mais, a gente sabe, né, como é que isso funciona, nevoeiros que vão se tornando cada vez mais frequentes aí, né, em muitas áreas do país, especialmente sul, sudeste, e os resfriamentos, né, seja por subsidência, mas principalmente os resfriamentos realmente acentuados, né, provocados pela entrada de grandes e fortes massas de ar frio
pelo interior do Brasil. Então, agora em maio, a gente já começa normalmente a ter isso, eventualmente geadas, mas assim, parodiando aí a minha colega Patrícia, é agora em maio que a coisa começa a pegar em relação a frio. Bom, começando então, vamos ver como é que vai ficar esse maio, começando justamente pelo Nordeste, né, porque a gente ainda está vendo esse final de abril com muita instabilidade. Eu queria então que você explanasse aí para a gente qual é a expectativa daqui para frente em relação à chuva na região Nordeste do Brasil. Bom, vamos lá, João. Interior do Nordeste a chuva para, normal, né? Então, centro-oeste da Bahia, centro-oeste e norte da Bahia, interior de Pernambuco, centro-sul do Maranhão e do Piauí, sul do Ceará, esse povo já começa a ficar com tempo seco, que é normal. Mas a gente começa a ter realmente a influência das ondas de leste. A gente não teve, o que aconteceu agora em abril foi só uma instabilidade que ficou permanente ali sobre a região de Salvador e provocou aquele grande volume de chuva. O que são as ondas de leste? São instabilidades que se formam ali quase na costa da África, no Oceano Atlântico. Elas vêm avançando, atravessando o oceano e chegam até a costa leste do Nordeste. A expectativa, Jô, é que a gente não tenha ainda nenhuma onda de leste significativa nesse mês de maio. Não em maio, depois para frente um pouco mais. Mas a gente vai ter uma frente fria que vai conseguir ainda chegar até o litoral da Bahia. Então, centro-sul da Bahia, e aí o Salvador está bem no limite, mas o litoral sul da Bahia deve ter chuva acima da média. E a gente continua sob a influência da zona de convergência intertropical, ela vai continuar mais a sul do que o normal, né? Na verdade, agora ela está a sul, o que é normal, só que ela vai ter uma permanência mais longa do que o normal. Então, norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará, Rio Grande do Norte, tendem a ter mais chuva do que a média, né? Isso falando de Nordeste. Tem uma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem muita geração eólica na Bahia e muita geração eólica na parte norte do Nordeste. Essa geração eólica, como a chuva não tem sido muito persistente, então a geração eólica até que está tranquila e vai continuar tranquila nesse mês de maio, apesar da chuva acima da média. Eu falo isso porque é particular de algumas regiões, e no Nordeste do Brasil é assim, se chove não venta, se venta não chove. Essas são as duas coisas. Ou seja, nós ainda poderemos ter, ou ainda há expectativa aí ao longo desse mês de maio, muito provavelmente então de algumas tempestades, né? Capitais como Teresina, Fortaleza, São Luís, né? Natal. É a chuva contínua, João, mais do que tempestade, com raios e tudo, tem isso também, mas é mais a chuva, a chuva não é contínua, ela dura umas 2 ou 3 horas, mas é volumosa. É uma chuva grossa, não é essa chuvinha besta, é uma chuva grossa, mas não necessariamente ela vem acompanhada de muita atividade convectiva, que são os raios. Né? Mas ainda continua chovendo bem nesse mês de maio, na parte norte do Nordeste e no sul da Bahia, o evento de uma frente fria. De uma frente fria. Ondas de leste começariam a chegar, então, só em junho? Mais para junho. Mais para junho a gente vai ter. Pode até ter 1 ou 2 eventos de ondas de leste, mas de baixa intensidade, nada que cause preocupação. Porque onda de leste normalmente causa preocupação. Né? Sim, elas são destrutivas, elas vêm com volumes muito altos em curto espaço de tempo. Muito pouco tempo, exatamente. Então, é uma preocupação. Quando a gente fala de onda de leste, não é um evento positivo para trazer chuva. É um evento que traz preocupação, que provoca prejuízos, traz estragos, né? Exatamente. Bom, em relação agora a região sudeste do país, vamos pegar de cara o sudeste, né? Bom, o que a gente tem normalmente na região sudeste? Em maio a gente tem uma grande redução da chuva, né? As tardes vão ficando cada vez mais secas, né? Aquela situação de grande amplitude térmica, tipicamente o que a gente já está vivendo hoje, por exemplo. Aliás, nós estamos fazendo essa live aqui. Jô, você está doida? Não tô, mas eu tô com frio dentro de casa, uai. Lá fora tá o maior sol. É muito friorenta. Eu sou friorenta mesmo. Eu sou friorenta mesmo, entendeu? Eu e a Marina, minha companheira de trabalho, entendeu? Ainda vou conseguir o nosso cobertorzinho, viu, Marina? Pra gente trabalhar. Mas eu sou muito friorenta. Mas o fato é que é o seguinte, a gente tem uma situação que é muito típica, né? Assim, dia típico, né? Cheio de sol e tal, faz aquele friozinho e tal, e aí uma tarde quentinha, mas nós temos aí durante o mês de maio
uma redução, a média de chuva realmente já é bastante baixa. Eu acho que o que mais impressiona em maio é justamente quando começam a entrar essas ondas de frio, né? Aí vale assim um pequeno histórico do que a gente teve no ano passado, porque assim, o nosso outono e inverno do ano passado, de 2019, ele foi pífio, né, em relação a frio, né? Ou seja, assim, foi só no calendário, né, porque nada, não teve... Um evento, 2 eventos, Jô. Não, foi... um ou outro. Mas escuta, mas por exemplo, assim, tá, isso, se eu pegar São Paulo, ainda até posso falar de um ou outro evento e tal. Agora, nem Belo Horizonte não conseguiu esfriar. Né? Então, gente, por que eu estou falando de que Belo Horizonte nem conseguiu esfriar? Porque é o seguinte, você vai avançando com essa onda de frio, né? Essa massa fria, ela precisa conseguir avançar pelo interior da região sudeste para chegar até Belo Horizonte. Tá? Então, as poucas, né, ondas que a gente teve, a pouca coisa, conseguiu pegar São Paulo, mas assim, não teve força nem para conseguir esfriar Belo Horizonte. Né? Então, assim, esse ano a gente já teve toda uma situação muito mais dentro de normalidade. O mês passado também foi uma coisa tranquila, assim, dentro da normalidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente em relação, por exemplo, à neutralidade oceânica, porque nós continuamos em neutralidade, né? Continuamos em neutralidade e assim vamos por mais alguns meses. Por mais alguns meses. Tem uma discussão grande aí, o que vai acontecer daqui para frente. Alguns modelos indicam formação de laninha e outros modelos indicam permanência da neutralidade. A minha posição, e do Felipe Pungirum, nós que trabalhamos com clima, é de que a gente segue em neutralidade pelo menos até setembro, outubro. Tá, ou seja, assim, o que acontecer daqui para frente vai estar muito mais apoiado em situações que possam acontecer no Pacífico Sul, no Atlântico Sul, né? Sem mais Pacífico Sul, Jô. Mais Pacífico Sul. O que está acontecendo no polo, né? Porque é lá que tem a formação dos sistemas de alta pressão e das massas polares. Só que a gente tem uma bolha de águas mais quentes do que o normal, que está posicionada ali ao sul do Chile, né? No litoral sul do Chile, enfim. E as frentes passam por aquela região. Então, o que acontece? Quando elas passam por essa piscina de águas mais quentes do que o normal, elas perdem intensidade. Então, não tem a expectativa de que o próximo inverno seja super rigoroso. Isso é até muito legal para o pessoal de varejo que pode estar assistindo a gente. Não há expectativa de que o centro-sul do Brasil esfrie a ponto de ter muitas geadas e ter um frio muito intenso. Bom para a agricultura, né? Porque a gente não tem aquelas geadas persistentes, uma ou outra pode até acontecer em julho, principalmente junho e julho, mas maio muito difícil que aconteça. Em junho, na segunda quinzena de junho e julho tem essa possibilidade de alguma formação de geada, mas não vai ser de novo um inverno rigoroso. Vamos voltar um pouquinho aqui do Sudeste. Tem uma pergunta, né? Aqui, assim, o Thales Neder está perguntando o seguinte: quando o frio chega forte a Belo Horizonte, ao norte de Minas? Dó! Ou então, por quê? Olha, gente, é preciso explicar o seguinte: para uma onda de frio chegar intensa ao norte de Minas Gerais, ela precisa ser intensa, na verdade. Ela precisa ter muita força para conseguir chegar lá. Chegar no sul de Minas é fácil, chegar no norte de Minas e ao Espírito Santo é difícil. Então vamos às perguntas e aí a Patrícia já comenta. Peraí, deixa eu responder essa, Jô. Não, peraí. Eu esqueço, Jô. Não, mas eu vou ler toda. Calma, não vai esquecer, calma. Vamos lá, ó. Quando o frio chega forte a Belo Horizonte, ao norte de Minas, BH vai bater nos 10 graus quando? Matheus Silva, gostaria de saber sobre a tendência climática para maio na região do Vale do Rio Doce, no leste mineiro. Podemos esperar maior pluviosidade do que a média para o mês? E agora aqui, outra coisa. Abril está terminando extremamente abaixo da média nas terras, na região de Serra, no Espírito Santo. Grande Vitória, acumulando pouco menos de 10 milímetros. Para maio, a previsão é de chuva abaixo da média ou acima da média na região.
Então, a gente tem aí Vamos lá. Sudeste, Deixa eu né? responder rápido, senão eu vou perder. Vamos... Então, peraí, BH. A gente vai ter começando, passando pelo Sul e pelo Sudeste, a gente vai ter uma massa de ar polar mais significativa, que chega em São Paulo. Peraí, deixa eu só ver minhas anotações aqui para não falar errado. Em São Paulo, ela chega perto do dia 7. E em Belo Horizonte, ela chega entre os dias 8 e 9. Então, vai baixar a temperatura. Essa é a primeira massa, é aquela que eu falei para a Jo, que a gente estava esperando mesmo no começo de maio. Não é uma massa extremamente forte, mas ela é uma massa ampla, uma massa de ar polar ampla, que vai esfriar até o Acre. O Acre vai lá para os seus 16, 17 graus na segunda semana. Então, na segunda semana na véspera do Dia das Mães, Patrícia. Exatamente, na véspera do Dia das Mães, tem uma previsão de um grande resfriamento. Belo Horizonte pode bater ali nos 10, mas não vai ser tão abaixo de 10 graus, não. Para dizer a verdade, eu nem acredito que vai chegar nos 10 graus. Vai ficar entre 12 graus, mais ou menos isso, em Belo Horizonte. Norte de Minas praticamente não sente o efeito dessa massa polar. Quem sente mais é centro-sul de Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, sul do Brasil, e aí vem por Mato Grosso do Sul, Oeste, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Essas áreas vão ter resfriamento com a chegada dessa massa de ar polar, que é a primeira significativa, é a primeira que a gente fala assim, opa, passou o verão, daqui para frente a gente está num padrão diferente, daqui para frente a gente tem esse frio durante o dia, que não está acontecendo agora. Com relação à chuva, a pergunta é ali da região do Vale do Rio Doce e de Serra, no Espírito Santo, vai continuar um pouco abaixo da média. Passou o período de chuva naquela região. Serra ainda, eventualmente, na passagem de alguma frente fria, ainda tem alguma chuva, não muito volumosa, mas ainda tem as frentes frias passando e trazendo alguma chuva fraca. Agora, o Vale do Rio Doce não, já acabou mesmo o período úmido, pode ter 1, 2 eventos muito fraquinhos daqui para frente, mas a previsão é de pouca chuva, de uma forma geral, em Minas Gerais, de uma forma geral, vai chover pouco daqui para frente. E o Espírito Santo também, né? Porque aí o Espírito Santo fica dependendo daquela circulação marítima, né? Assim, às vezes enche de nebulosidade, que é uma coisa típica também do Vale do Rio Doce, a Zona da Mata, por exemplo, fica cheia de nebulosidade, mas chuva mesmo não acontece, né? Não acontece. Você até citou a Zona da Mata e o sul de Minas, né, Jo? A gente precisa falar deles, porque eles são mais suscetíveis às frentes frias, né? As frentes têm uma influência maior no sul e no sudeste de Minas Gerais do que tem em Belo Horizonte, por exemplo, que nessa época do ano elas são menos efetivas no continente, não levam chuva além disso, né? Mas, por exemplo, o sul de Minas deve ter uma chuva boa, uma chuva boa, entre os dias 7 e 8. Boa porque é o que a gente não pode usar, né, Jô? Porque o pessoal já está começando a colher café. E chuva não é boa. Então, mas o sul de Minas vai ter essa chuva aí entre os dias 7 uma chuva 8. Volumosa. Essa frente aí, ela assim, essa frente é uma frente que vai dar bastante trabalho para a gente, assim, na hora de acompanhar a previsão, porque ela vem com muita força, ela vem muito bem organizada, ao que tudo indica. Uma chuva de 20 a 30 milímetros no sul de Minas, mas é muito... Mas para quem está vários dias sem nada, sem chuva... E é maio, né? E a gente tá aí dá aquele pancadão que assusta, né? Isso. Então, assim, é preciso... E depois tem mais uma, Jô, lá por volta do dia 20 no sul de Minas. Então, o sul de Minas vai ter... São duas frentes frias em maio. Isso. Grandes frentes frias em maio, né? Que vão provocar, além de chuva, vão trazer também resfriamento. Isso. Só para a gente falar, primeira frente fria pega São Paulo inteiro em relação à chuva, vai pegar com chuva o centro-sul de Minas, né? PH com pouca chuva, mas sim. Pouca chuva, mas pega alguma coisa. Mas pega alguma coisa, Janeiro, ela vai até Zona lá. da Mata com chuva. Rio de Janeiro, ou seja, ela pega de forma generalizada. Eu digo com chuva é o seguinte, é uma frente que vai dar chuva generalizada. Isso. Não é uma chuva de verão, mas é uma chuva... enfim, o tempo fecha, fica fechado, o céu fica cinza, chove e depois ela passa rápido também. No máximo 2 dias o tempo abre outra vez. Precisa lembrar que essas frentes frias, já em maio, quer dizer, a chuva acontece ali em 1, 2 dias e acabou, né? Depois foi embora, aí já começa a entrar efeito dessas massas de ar frio de origem polar, alta pressão e tudo limpa. Isso. Essa frente, então, a gente pode esperar por
na semana que vem. Atenção, grandes mudanças no tempo, então, para esta, digamos assim, a primeira semana de maio mesmo, né? Porque o dia 1º é agora sexta-feira, né? Então, a primeira semana de maio, que a gente vai ter uma passagem de grande frente fria em cima, avanço de uma grande frente fria em cima do sudeste, então vamos ter algumas pancadas fortes em cima de São Paulo, vai pegar com chuva, e aí ela vem com a massa de ar frio. Essa frente, pessoal, também deve dar chuva para o sul do país. A hora que ela estiver avançando em cima do sul, ela vai aí com fortes pancadas, aquelas coisas assim de céu ficar preto, sabe, assim, de dar fortes pancadas na passagem dela. Não vai durar uma semana, não é disso. Foi o que a Patrícia comentou, é uma chuva que ela não se prolonga por muitos dias, é na passagem da frente, né? Mas ela consegue distribuir essa chuva. Aí, lembrando que a gente deve ter um Dia das Mães frio no centro-sul do Brasil. Pois é, aí ela vem com essa bela dessa massa polar, né? Ok, então significa que nas vésperas do Dia das Mães, nós estaremos com ar frio de origem polar de verdade em todo o sul? Onde mais? Em todo o sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, centro-sul do Rio, sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre. E voltando para Minas, beirando ali Belo Horizonte. Mas o BH vai esfria, não necessariamente 10 graus, esfria. E agora é o seguinte, São Paulo vai chegar a 10 graus nessa onda de frio, Patrícia? A Jo adora a pergunta. Os 10 graus icônicos da Josélia Pegorim. Tem uma possibilidade, Jo. Eu não acho impossível que chegue nos 10 graus, mas a temperatura realmente vai cair de forma significativa. E, para dizer a verdade, Jo, a gente tem a proteção, né? Eu vou falar assim, lá em Parelheiros, vai. Lá em Socorro, vai. E é São Paulo, não vou errar. Mas não vai. Na parte da cidade, eu acho que vai ficar entre 10 e 12. Tá. De qualquer forma, é o seguinte, acho que o que vale para a gente comentar é o seguinte, primeira semana de maio, semana que vem, vésperas do Dia das Mães, uma grande frente fria avançando sobre o país, com chuva geral em todo o sul, vai pegar Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio, pega lá a região de Cuiabá, vai subindo lá Rondônia, Acre, e vem com ar frio de origem polar, vem com força. Nós poderíamos esperar, inclusive, eu diria, vários recordes, tá? Então, o final da semana que vem, aliás, no fim de semana. Ju, recorde de saindo do verão não vale. Não, senhora, porque nós já tivemos aqui temperaturas negativas na região serrana. Não, mas sim, a gente já teve até -4. Tá, o que a gente já teve, que o EPAGRE mediu, tá? Mas o que eu estou dizendo é que é o seguinte, é frio o suficiente para baixar mais a temperatura no centro-sul do país, o que já baixou até agora, né? Porque o recorde aqui em São Paulo está em 14,2. Não, vai bater, vai bater. Pois fácil. Belo Horizonte com em torno de 15, 14,9. Vai bater também. Eu acho que todo mundo vai bater. Então, Curitiba já deu 6. Pois mas é a primeira, né? Tá? Curitiba então, já deu 6 esse ano? Já. Então Curitiba já não sei se bate, não. Tá, mas de qualquer forma é o seguinte, vem aí e vem com algumas geadas, provavelmente, que a gente deve ter, acho que não uma coisa, talvez, muito relevante. Muito relevante para a agricultura. Não, sem preocupação. Aliás, vai ser uma produção de trigo aí sem... Na verdade, a gente precisa do frio, né? Tem as culturas que precisam da dormência. E a gente não deve ter muito frio esse ano, não, mas enfim. Tá. Depois a gente faz a live do inverno. Tá, mas aí então assim, então são 2 ondas de frio, tem mais umas perguntas aqui, pessoal. Peraí, 2 ondas de frio em maio. Vamos aproveitar, vou pegar esse teu gancho. Em maio, exatamente. E depois, lá pelo dia 10, 11, a temperatura dispara para cima outra vez, né? As madrugadas continuam frias, mas as tardes voltam a ficar quentinhas como estão agora. E depois, lá no final de maio, entre 24, lá pelo dia 20, de 22 a 24, aí se estende pela última semana, vai até o dia 29, tem frio de novo. Então, são 2 massas polares em maio. Tá, então, uma coisa que precisa ficar claro, assim, gente, na passagem, assim, por alguns dias, enquanto essas 2 massas de ar polar estiverem atuantes em cima do centro-sul,
dá um friozinho legal, né? Dá uma boa resfriada. Mas depois elas vão indo embora e aí volta o aquecimento. Então, não dá para você dizendo assim, nós vamos passar o mês de maio na geladeira. Não, né? São 2 eventos, são 2 grandes frentes frias que vão provocar chuva e também resfriamento. Tem um pessoal aqui perguntando em relação a... Vai fazer frio em maio no Rio de Janeiro e em São Paulo? Alguns dias sim, mas se você ficar esperando, né, por um maio inteiro, né, para dormir com 3 edredons, não é isso. Provavelmente vai terminar com a temperatura acima da média, o mês de maio acima da média, tá? Apesar desses eventos... Apesar desses eventos, Okay. E o Rio menos, né? E o Rio menos ainda, né? Se bem que, assim, bom, vamos ver, né? Será que... Vamos lá. Não, pera um pouquinho, mas olha assim, eu acho que essa primeira onda de frio e a segunda também vai dar para o carioca puxar o capuz, entendeu? Acho que sim, Então, né? Em São Paulo a gente vai usar bota, vai usar casaco dentro de casa, mas a gente vai usar. Então, pessoal, deve fazer uma brincadeira. Se tiver carioca escutando aí, não leva mal, não, entendeu? Mas é que é a brincadeira. Eu puxo tudo, não. Daniel Orlandi que não nos deixa. Não, que nos deixa. Bom, eu sou paulista, mas sou casada com carioca e vivi muito tempo no Rio. Então, pois é, né? Rio é a minha cidade, coração. Mas a gente brinca o seguinte, sabe, assim, que quando realmente, assim, faz frio na cidade do Rio de Janeiro, aí você vê carioca, assim, de bermudão, meia e o capuz do moletom na cabeça. Opa, agora esfriou de verdade, né? É que essa é uma coisa, assim, clássica do Rio de Janeiro. Vamos lá, César de Oliveira está perguntando o seguinte, o que podemos esperar de temperaturas para o Rio em maio? Acho que a gente já falou. Talvez se você pudesse falar um pouquinho mais, mas só mais uma aqui, espera um pouquinho. Bruno Tipoli, não sei se estou falando direitinho, será que vai ter geada na Mantiqueira com essa massa de ar polar em maio? Tá? Essa primeira não. Tá. Depois a gente pega o Mato Grosso do Sul. Só assim, então vamos só acabar de esmiuçar isso aqui. Alguma geada mantiqueira com essa primeira massa polar? Área de baixada muito fraco, mas eu não acredito. Realmente não acredito. Não tem nada de especial. O pessoal do café, ok, porque não vai ter geada para prejudicar café nem na primeira e nem na segunda. Com relação ao Rio, a gente já falou, vai baixar um pouquinho, o Alto da Boa Vista pode chegar lá nos seus 12 graus, na cidade do Rio. A maior parte da cidade, Copacabana, centro, ali com seus 15, 16 graus, não vai esfriar. As pessoas vão sentir que mudou. Essa é a grande sensação. Opa, alguma coisa mudou, não estou mais no padrão de verão. Mas não é um frio intenso, não. Tem uma coisa legal para falar sobre essa primeira massa polar, pessoal, que assim, é uma massa polar continental. Tá? Então, ela vai pegar, por exemplo, pelo interior do estado de São Paulo. Então, com a passagem, provavelmente no fim da semana que vem, que é quando ela acho que deve começar a atuar, né, mais aqui em São Paulo, próprio no fim de semana do Dia das Mães. Então, assim, aquela queda brusca de temperatura, talvez algumas áreas do estado de São Paulo tenham temperatura um pouquinho abaixo dos 10 graus, sem dúvida. Mantiqueira hoje está dando 5, 7, tá? Naqueles lugares mais frios, Maria da Fé, Monte Verde. Então, depois da passagem dessa onda, dessa massa polar, quer dizer, quando ela estiver avançando aqui em cima, aí a gente vai ter uma queda grande. E depois começa a esquentar de novo. Jô, deixa eu falar uma coisa rapidinho, que eu me lembrei agora, né? A gente já fez vários estudos e existe relação entre as doenças respiratórias, as internações por doenças respiratórias com a mudança de tempo, com a mudança de temperatura. Então, a gente está num tempo muito especial, né? Não tô, para dizer a verdade, com relação ao Covid-19, não tem estudo claro que diga, ok, a mudança de temperatura te deixa mais suscetível, mas para as doenças respiratórias, sim. Então, a gente vai ter uma mudança de temperatura significativa entre esses dias, aí no sul, já começando a partir do dia 4, 5, e no sudeste, começando a partir do dia 7, 8. Então, as pessoas realmente precisam se cuidar. Né? A gente está nessa situação especial e é provado cientificamente que as pessoas ficam, principalmente quem tem alguma fragilidade na questão respiratória, fica mais suscetível às doenças respiratórias. Então, eu aconselho a tomar cuidado. A gente vai ter uma mudança de temperatura, é claro, a maior parte das pessoas está em casa, mas quem não pode estar em casa, que se cuide um pouquinho mais nesse período.
Olha, você abordou uma coisa muito legal, ainda bem que você lembrou disso aí, né? Assim, doenças cardiovasculares e respiratórias são fortemente influenciadas pelo aumento do frio, né? A gente tem dois fatores, né? Frio e aumento de poluição, né? Que começa a ficar um tempo muito seco, na verdade, a secura do ar, que é uma situação. E aí, acho que assim, nossa, você pegou o ponto certo agora, Patrícia, porque veja só o que vai acontecer. Nós estamos saindo, né? Nós estamos vivendo alguns dias quentes, secos, e vamos entrar num choque térmico muito acentuado. Tá? Então, já fica aí o recado, isso tudo já para lá para a próxima semana, pegando o Sul, pegando São Paulo, pegando Mato Grosso do Sul também. Então, é uma queda muito acentuada. Então, assim, mas eu estou em casa. Olha, nós estamos falando, assim, fique atento a essa queda de temperatura muito acentuada que está vindo por aí. Nós vamos fazer mais informações disso no site da Climatempo, você vai receber mais informações, mas aqui olha, vai acontecer. Então, a gente já está prevenindo, né? Vamos passar um pouco aí. Assim, em relação, por exemplo, a colheita do café, que ela começa agora em maio, mas aí são só, assim, preocupação com chuva só nesses dois eventos, né? Essas duas frentes frias. Chuvas, duas chuvas que são chuvas significativas, vão atrapalhar a colheita, vai molhar o grão e tudo mais, mas depois abre de novo. Não tem muito problema, né? Não. Vamos ver aqui agora falar um pouquinho do Centro-Oeste, porque assim, no Centro-Oeste, quando chega maio, começa a secar tudo, a gente vai ver aí aí já começando a secar efetivamente, né, Goiás e o Distrito Federal, e também essas ondas de frio, que assim, é fácil pegar Mato Grosso do Sul, nessas mais continentais, né? E aí a pergunta é que vem, vai ter força para chegar a Brasília? Porque para chegar a Brasília, como em Belo Horizonte, pois mais do que em Belo Horizonte ainda, né? Você precisa ter realmente ondas de grande extensão, de grande força. Uma pergunta aqui que é o seguinte, o Edevaldo, ele é da TV Morena, né, lá de Mato Grosso do Sul. O frio chega em maio em Mato Grosso do Sul a ponto de prejudicar lavouras de milho. Como será o clima para as lavouras de cereal em pleno desenvolvimento? Agricultores estão preocupados porque o milho já enfrenta problemas com falta de chuva e calor. Outra pergunta aqui em relação a Mato Grosso do Sul, Bruno Alencar, na região de Campo Grande, será que vai fazer frio? Olha, Campo Grande está mais vulnerável ao frio nesse momento com essa massa polar do que Brasília. Brasília vai ter uma quebra de padrão, vai ter uma diminuição da temperatura, mas não é nada, acho que pode ser até que bata recorde, mas nada demais. Em Campo Grande, sim, porque essa massa polar, ela é continental. Então, ela vem ali pelo Paraguai, né? Ela vem pelo interior do Argentina, Paraguai, e ela entra por oeste no Brasil, então pega bem direitinho Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de uma forma geral. Com relação a milho, né, o pessoal da segunda safra de milho e tudo mais, acho que a maior preocupação está mais na chuva, porque está em colheita, do que com frio efetivamente. Ou para os que estão em colheita, né? Mas não tem previsão de frio, de geada, que possa trazer prejuízo para o milho, não. Em relação aqui ao maio, né, maio estendido aí, o estado de Mato Grosso do Sul ele vai acabar funcionando mais ou menos como São Paulo, ou seja... Mais ou menos, né, quer dizer, são as duas frentes frias. São as duas frentes, as duas massas polares. Essas duas frentes frias, elas têm potencial para provocar chuva, inclusive em Campo Grande. Não tanto Corumbá, com certeza, porque ela vem por oeste, mas não tanto ali para o nordeste de Mato Grosso do Sul. Aquela região deve ter bem pouquinha chuva, se tiver alguma. Da mesma forma, o norte de São Paulo no segundo evento, lá entre os dias, que chega lá por volta do dia 20, um pouquinho depois do dia 20. E aqui, assim, em relação, por exemplo, ao que preocuparam, nessa preocupação em relação a milho, enfrenta problemas de falta de chuva e de calor. Assim, de forma geral, maio
não tem esses dois eventos de chuva. São dois eventos, é bom, é até mais do que normalmente acontece em maio, né? É uma boa chuva, né? Uma chuva boa, mas não para recuperar a safra, é isso. Assim, em média, a temperatura talvez dentro, a um pouco dentro acima do normal. Dentro do normal. Normal é ligeiramente acima da média, Mato Grosso do Sul. Tá. Agora, Patrícia, vamos falar um pouquinho da região sul mesmo. Bom, em relação, antes de falar do sul, vamos pegar um pouquinho em relação ao norte do Brasil, porque assim, agora em maio, então a gente já tem essas frentes continentais e aí já teremos friagem efetivamente. Friagem efetivamente, essa primeira que entra no começo de maio, ela vai levar frio para Rondônia, para o Acre, para o sul-sudeste do Amazonas, desculpa, sudeste não, sudoeste. Realmente a gente já vai chamar isso de friagem, né? A massa de ar polar entrando na parte sul da região norte. Outra coisa muito importante para a região norte é que a chuva para na parte de cá, né? Na parte leste da região. Então, Tocantins, sudeste do Pará, todo esse povo já parou muito e agora vai parar de vez. Não tem previsão de chuva significativa em Palmas, por exemplo, em maio. Ou seja, Tocantins começa a secar em maio. Então. Já começou a secar e agora vai parar de vez. Em maio para de vez, não é que começa a secar. É que eu estava aqui relacionando o seguinte, como você comentou da zona de convergência intertropical, que ainda ia ficar ativa na costa norte, ou seja... Para cima. Amapá, norte do Pará, norte do Amazonas, inclusive Manaus e Roraima. Lembrando que Roraima está na primavera, não está no outono, né? Roraima está no isso aí acaba levando a uma preocupação, porque assim, nós ainda temos um maio sujeito aí a algumas tempestades e essas pancadas bem acima da média, inclusive, nessas regiões, né? Frequentes e com vários temporais, então, e é uma situação dramática, porque a gente tem toda essa situação da Covid, do racionamento, do distanciamento, a dificuldade das pessoas, e a gente está vendo a situação de Manaus, uma situação bastante dramática. Então, assim, muita gente pode pensar, eu estou em casa, então para que eu preciso saber da previsão do tempo? Não é bem assim, até porque a chuva ainda pode causar problemas, né, em vários centros urbanos. Nessa época, você tem agora a nossa preocupação com os eventos de frio, que comprovadamente influenciam, agravam situações respiratórias e cardiovasculares, e essa diminuição de umidade geral, né, que também é uma coisa muito prejudicial à saúde respiratória, e é justamente nessa situação que a gente está agora. A gente está falando de respiração, a Covid-19 é uma doença respiratória. Então, é uma situação que, para nós, é uma situação complicada. Né? A meteorologia daqui para frente ela é mais delicada, né, em relação à Covid. Vamos pegar para o sul agora, pegando um gancho aqui de uma pergunta que chegou para a gente, é o seguinte: Renato Mendes, ele pergunta: há perspectivas para uma mudança real da condição hidrológica desfavorável no sul? Com relação ao setor elétrico brasileiro, outono e inverno, período de pouca chuva, como fica a questão dos reservatórios? E a chuva no sul, né? O que a gente pode esperar? Falar um pouquinho sobre a chuva do sul, não só em maio, mas também talvez já pegando um pouco de junho aí, né? Vamos lá, tem uma expectativa de melhora, né? A gente veio até abril com pouquíssima chuva, né? Você tem ideia, os reservatórios do sul, preciso olhar minha cola de novo, porque eu não sei de cor. Mas o sul, em termos de geração de energia, o sul não tem grandes reservatórios, essa é uma questão. É o que a gente chama de fio d'água e tudo mais. Mas o sul está com 15% de armazenamento, é muito pouco, né? Até tem uma coisa interessante acontecendo nessa coisa da energia, porque o Brasil é dividido em subsistemas. O Brasil é todo interligado. Na verdade, a energia no Brasil é super avançada, né? E o Brasil é todo interligado. Então, a gente tem o norte, tem o nordeste, tem o sudeste, centro-oeste e tem o sul. E cada um gera energia para si e pode exportar os seus excedentes.
Normalmente, o Nordeste, por causa da ausência de chuva, que a gente vê a seca do Nordeste, né? Normalmente, o Nordeste é importador de energia ou do Norte ou do Sudeste do Brasil. Depois, com o tempo, né, como ficou muito persistente essa ausência de chuva no Nordeste, começaram a ter a geração eólica e agora a geração solar, que são muito significativas. E hoje no dia de hoje, ontem também aconteceu isso, o Nordeste está exportando energia, né? O Sul, com esses reservatórios, com essa falta de chuva e com os reservatórios muito baixos, ele está importando energia. Então, olha o que está acontecendo. O Sudeste do Brasil a gente chama de caixa d'água. Então, o Sudeste está gerando energia suficiente para mandar para o Sul, está recebendo energia do Nordeste, o sistema interligado, mas tudo tem que passar pelo Sudeste. Está recebendo energia do Norte, está recebendo energia do Nordeste e está exportando para o Sul. Porque hoje o Sul, sozinho, ele não está conseguindo gerar tanta energia quanto ele precisa para manter as casas com energia, as indústrias e tudo mais. Então, hoje é interessante, porque a gente está vendo o Nordeste contribuindo muito com a geração, na verdade, passa pelo Sudeste, vai para o Sul, e do Norte também vem para o Sul. Essa é só uma questão, mas a pergunta do Renato se vai melhorar. A gente vai ter um maio melhor do que a gente teve nos últimos meses, janeiro, fevereiro, março, abril. Não vale muita coisa, porque janeiro, fevereiro, março, abril foram muito ruins. Então, um maio melhor é uma boa notícia, mas são só 2 eventos significativos que pegam as bacias do Sul. Então, essa agora, né, nesse começo de mês, e depois a gente vai ter mais um ali por volta do dia 20. Então, é uma situação melhor, o volume é maior do que a gente viu nos meses anteriores. Os modelos eles estavam mais otimistas até a semana passada com relação a essas chuvas do Sul, agora em maio e para frente também. Agora eles começaram a recuar. À medida que o tempo vai chegando, os modelos eles vão diminuindo um pouco o volume de chuva. Mas, de toda forma, a gente vai ter esse evento agora e lá do dia 20, em junho também a chuva... A gente ainda está prevendo um Paraná com chuva acima da média, mas não é muito acima da média e não são vários eventos. Então, melhora um pouquinho, o resumo melhora um pouquinho para a geração de energia, mas esses 15% não disparam, não. A gente já teve alguns eventos, Jô, no Sul, em que o Sul ele tem uma volatilidade muito grande, né? Dispara o que a gente chama de energia gerada. A chuva faz a energia disparar. E, assim, é valor absurdo. Tipo, você ter uma ideia da ordem de grandeza. Eu vou falar de ENA, que é energia natural afluente, mas é só para você ver a ordem de grandeza. A gente tem ENA de, 50, e com uma chuva ela vai para 800. E aí, 3 dias depois que a chuva caiu, ela já vai para 200 de novo, e depois ela volta para 50. Esse é o Sul. É difícil de prever. Mas não vai ser essas 2 chuvas de maio não vão fazer a ENA disparar, não. Patrícia, vamos botar uma coisa no preto e no branco aqui em relação à chuva do Sul. Tem efetivamente assim, alguma perspectiva de recuperação? Ou seja, se nós falarmos de chuva mais regular e para começar a regularizar a situação do Sul, seria primavera? Para começar, Jô, mas ainda assim, a tendência do Pacífico é que ele fique mais frio do que o normal. Então, primeiro, a gente está prevendo atraso de início de período úmido lá na primavera. E ainda assim não regulariza. Eu não vejo o Sul voltando para aquela abundância de água esse ano. Não vejo isso. Vai melhorar, a gente vai ter períodos melhores, outros períodos mais secos, mas junho, de novo, é abaixo da média. Essa aí é uma informação assim, bastante... importante, porque assim, em cima disso que você está falando, ou seja, vai ser muito difícil a gente tirar a região sul da sua situação, por exemplo, de emergência de seca, que já está agora, e aí depois a gente sabe que essas ondas de frio elas vêm ressecando, aí não chove nada, aí depois custa chover na primavera e começa a vir incêndio, ou seja, o sul do Brasil ainda vai passar aí um ano de 2020 com bastante problemas relacionados à seca. Com uma irregularidade grande da chuva. Eventualmente tem alguma chuva,
mas ela não é constante, ela não é... É que você me perguntou, reverte? Não reverte. Não, reverte não, tá. Agora, só para a gente fechar aqui, um pouco do frio no sul, assim, tem esses dois eventos, né, dessas duas frentes frias, que certamente vão dar temperaturas realmente baixas, mas assim, você diria que até em maio ou em junho, o sul do Brasil teria alguma situação assim muito excepcional em relação a frio? Ainda bem que você não perguntou de neve, né, Jô? Não, eu não vou perguntar de neve. Mas eu respondo, neve não, nem pensar. Mas alguma situação excepcional de frio em maio, não. Em junho, muito provavelmente no final da primeira quinzena, a gente vai ter um evento bem forte de frio no sul, com geadas se espalhando pela maior parte da região. Mas em maio, não muito significativo. Nada que seja, porque a nossa preocupação, ter geada no sul, no inverno, é normal, ou no final do outono, é normal, é para ter geada no final do outono. Geadas que as pessoas estão acostumadas, o problema são as excepcionalidades ou os eventos muito intensos. Então, não estou dizendo que não vai ter nenhuma geada em maio, vai, principalmente na região serrana. Mas o frio, assim, a bomba, assim, a bomba polar deve acontecer, está muito longe ainda. Claro que a gente vai ficar revisando, isso é importante sempre acompanhar as nossas previsões, mas a bomba polar deve acontecer no final da primeira quinzena de junho. E deve ser a massa polar mais forte de toda a temporada. A Frozen. A Frozen. 3, exatamente. A gente tem uma situação bem complicada, porque a gente está falando de uma região que está sofrendo já com seca, né? E aí você tem todo um problema na agricultura, ou seja, agora a gente tem agricultura de inverno, também não vai dar para contar com chuva, o frio também não é nada de excepcional. Não, mas o frio para a agricultura ele é suficiente, né? Que são as dormências, né? As maçãs, por exemplo, elas precisam de frio para as macieiras, né? Não as maçãs, as macieiras precisam de frio. Ou então uma amplitude térmica grande para cana-de-açúcar. Isso tudo vai estar mais ou menos ok, um pouquinho acima da média, mas não vai ser tão prejudicial. E mesmo o trigo, ele também precisa dessa variação de temperatura, isso tudo vai estar ok. Tá ok. Mas não é nada bomba, não é nada tão frio assim. Tá, e assim, por exemplo, só para a gente encerrar essa história de frio, em relação, por exemplo, à geada, a São Paulo, Mato Grosso do Sul, também não tem nada, né? Quer dizer, um pouquinho. Se tiver, muito pouquinho. Junho. Talvez nessa massa do final do final da primeira quinzena de junho, lá pelo dia 12, 14, talvez essa massa possa trazer um pouco de geada, mas não é geada negra, não é geada muito forte. É geada. Bom, Patrícia, eu queria que você deixasse aí o seu recado final, que a gente já vai encerrar. Eu queria então deixar as suas últimas palavras aí para a gente. Vamos lá, Ju. Bom, primeiro eu queria te agradecer, porque foi muito divertido ficar essa 1h10, a gente já está 1h11 no ar, muito bom, foi bem divertido. Queria falar que tá difícil para todo mundo essa coisa do home office, não é uma coisa fácil, não é uma coisa, mas a gente está se acostumando com esse novo mundo e que a gente vai sair mais forte disso. Eu tenho certeza disso, que a gente está aprendendo muita coisa, inclusive a fazer essas lives, né, Jô? Nós duas aqui de óculos, fazendo live, tá tudo certo. É claro que tem uma equipe muito... Queria agradecer até o Alan, a Larissa, todo o pessoal que trabalhou para que isso desse certo. Desculpas por ontem, porque ontem a gente realmente teve um imprevisto e não foi possível a gente estar aqui, né, Ju? Mas estamos aqui firmes e fortes hoje. E o meu recado é que as pessoas realmente levem a sério o que está acontecendo. A previsão do tempo é importante. Se cuidem, fiquem em casa, como a gente está fazendo. No final vai dar tudo certo. Exatamente. Bom, Patrícia, eu só tenho a agradecer muito a sua disponibilidade, né? Gostei muito de falar. Eu acho que essa é uma opção legal que a gente tem de passar a informação. Foi a primeira vez que a gente fez isso pelo site da Climatempo, mas vamos ver aí, a gente está pensando em outras alternativas para poder passar a informação para vocês assim, com mais facilidade, com
com outras formas de passar informação, porque realmente, assim, essa situação toda de home office, de Covid, como a Patrícia falou, fez todo mundo repensar muita coisa, está todo mundo tendo que se reinventar, né? Então, eu nesse momento agradeço muito a você e agradeço demais a você que esteve, a todos vocês que estiveram com a gente aqui. Eu também, João, esqueci, senão não faria sentido. Eu também agradeço a todo mundo que teve paciência de ouvir a gente. Exatamente, mas muito legal. E assim, eu espero que a gente consiga fazer outras lives com meteorologistas ou de outros assuntos, porque assim, são coisas nesse momento muito importante a gente dar a informação, manter a informação, uma informação de qualidade para todos vocês. Então, eu agradeço demais, desejo muito boa sorte para todos, né? Vai passar, daqui a pouco vai passar, a gente vai conseguir, mas agora a gente precisa realmente fazer esse esforço todo, tá? Então, um grande beijo para todo mundo. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Obrigada a todo o nosso staff aí que esteja por trás aí para a gente conseguir fazer isso. Ô, Jô, deixa eu falar uma coisa rápida. Na época que eu fazia CBN, eu falava com o Milton, com o Milton, principalmente no comecinho da manhã, como eu falo com você. Antes com o Heródoto Barbeiro, enfim, foi um tempo. E os ouvintes ficavam bravos, porque eu juro, de coração, eu esquecia de falar bom dia. E aí eu tive que me educar a todo dia falar bom dia e tudo mais. Então eu fiz a mesma coisa aqui agora. Eu não esqueço das pessoas que estão do lado de lá, mas de coração, obrigada por ter ficado aqui com a gente. E uma linda tarde, então, para todo mundo. Boa noite, bom dia. E olha, depois, logo a gente vai estar de volta aí, tá? Um grande beijo para vocês e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.